Thiago Minhoca, vamos lá, vamos falar de Ceará 0, Palmeiras 1. Fim da invencibilidade, né? Do Ceará como mandante, já durava 25 jogos. O último revés havia sido no dia 17 de agosto do ano passado, quando o Ceará perdeu para o Mirassol, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. E tem um dado que, aí você me corrija se eu estiver errado, Thiago Minhoca, que o Ceará marcava dentro de casa desde a estreia do Condé, né? Quando Exato. foi aquela derrota para o Santos, né? 1-0 Isso. no Castelão. E de lá para cá o Ceará também marcava em todos os jogos, mas aí pegou o Palmeiras, né? Aquele time chato, não é brilhante, não joga bonito, mas faz o seu gol, amarra o jogo, trava o jogo e o adversário para conseguir furar essa defesa palmeirense não é fácil e o Ceará não conseguiu aí na noite desta quarta-feira e sai atrás, né? Tem um jogo da volta ainda, mas claro, um resultado que compromete muito aí a tentativa de classificação. Exatamente, Fábio. Vou lá para você, para todo mundo estar acompanhando. Primeiramente, né, ressaltando aqui mais uma vez, ontem eu já estava meio no sacrifício, continuo aqui no sacrifício, mas estamos aqui poupando a voz o máximo que der. E olha que eu já eliminei o raio-x da segunda, uma gravação hoje que Cássio e Fred também fizeram. Então, estamos aqui se recuperando ainda. Então, de toda forma, a gente vai abordar essa derrota do Ceará na Copa do Brasil. Assim, a gente já tinha falado isso, né, no dia do sorteio, quando eu, Fred e Ravel, se não me engano, estávamos aqui, e acho que Cássio também, a gente tinha mencionado que o pior sorteio possível para o Ceará pegava o Palmeiras, claro, né, das opções ali, as piores eram Palmeiras ou Flamengo. Caiu o Palmeiras, adversário esse que o Ceará ainda não venceu na Copa do Brasil, né, já teve 3 encontros, né, em 3 anos, 3 edições diferentes, e tinha, né, esse jogo de hoje com a possibilidade de voltar, né, de conquistar essa primeira vitória na Copa do Brasil, porque o Ceará até já venceu lá, o Palmeiras, que até que eu posso até falar, né, sobre esse contexto onde o Ceará pode tentar ainda acreditar nesse resultado para o jogo que vai acontecer daqui a 3 semanas. Mas foi um jogo marcado por situações dentro de campo que envolve a arbitragem, né, em certa parte, só para deixar logo de antemão a questão da arbitragem. O resultado que aconteceu dentro de campo, ele não tem interferência da arbitragem no resultado, mas no ambiente, no clima do jogo, para mim a arbitragem foi determinante, mas daqui a pouco a gente pode entrar de maneira mais pontual em lances que a reclamação do Ceará foi extremamente justa. Mas foi um jogo, Fábio, que eu acho que o Ceará não traz um saldo negativo. Tem coisas a se olhar? Tem coisas a se olhar da onde o Ceará precisa melhorar. Mas eu acho que o Ceará fez uma boa partida contra um adversário de qualidade. Eu mesmo tinha feito o jogo do Palmeiras 10 dias atrás contra o Fortaleza. Já imaginava o cenário. O Palmeiras não é uma equipe, você falou muito bem, que vai dominar a posse da bola, que vai te agredir 20 vezes. Dos dados curiosos, por exemplo, do primeiro tempo, que me assustei, que foi o seguinte, eu falei, cara, terminou o primeiro tempo e o Palmeiras finalizou 9 vezes. Eu falei, onde foram essas 9 finalizações assim? Porque não dá a sensação que o Palmeiras está indo para o ataque. Porque às vezes ele chuta uma bola de fora da área, tenta chutar ali numa posição, às vezes tem um cruzamento, uma cabeçada que vai fraca e tudo mais. Então é um adversário difícil de você tentar compreender dentro de campo, porque ele te dá uma falsa sensação muitas vezes que ele está te permitindo. Por isso que eu acho que o Ceará fez um bom jogo. Só que aí é que tá. Entra a maneira como o Ceará não soube aproveitar logo as primeiras oportunidades. A primeira boa escapada, que foi pelo lado esquerdo com o Matheus Bahia, um cruzamento, né, que o Vanderlan corta ali numa tentativa do Galeano chegando, e uma segunda tentativa com o Pedro Henrique, que, aliás, começou muito bem, assim, no primeiro tempo, o Pedro Henrique extremamente jogadas rápidas, toques de primeira, sabe? Sempre muito perigoso em muitas jogadas, e uma dessas jogadas, que aí já era pelo lado direito, que ele faz um cruzamento, o Galeano não consegue alcançar a cabeçada e o Everton acaba defendendo. E a melhor chance do primeiro tempo do Ceará, antes de tomar o gol, acaba sendo uma jogada, que foi uma bola ali que foi tirada pelo Palmeiras, o Matheus Bahia chegou a jogar essa bola na área, e o Pedro Henrique, mais uma vez aparecendo ali na jogada ofensiva, uma finalização que ela passa muito rente à trave. Então, assim, o Ceará nos primeiros minutos jogava bem, e eu até destacava isso na rádio. Não pode esquecer que é o Palmeiras do outro lado. O Palmeiras é a equipe que é isso. Ele está lá sendo pressionado, toma 1, 2, 3 ataques, mas é uma equipe extremamente fria. Fria
frio calculista. É o resumo do Palmeiras dessa era do Abel. Então, foi assim que foi campeão de Libertadores no primeiro ano, sofrendo pra caramba em muitos jogos, e mesmo assim conseguia estar vivo no jogo, e foi assim que conseguiu o seu gol. Uma falta, né, que o Ceará já estava cometendo, aliás, que é um ponto que o Ceará precisa melhorar, né, porque eu não sei o que você pensou, sabe, dessa jogada, Fábio, mas eu senti que o Fernando Miguel poderia ter saído nessa bola. Essa bola ali estava na pequena área, eu acho que se ele tivesse dado um passo à frente, ou ele poderia ter socado aquela bola, ou ele poderia até mesmo ter encaixado. Porque quando ele tem essa dúvida de sair do gol e acaba não saindo, aparece, eu acho um erro também do posicionamento defensivo, né, dos dois zagueiros, né, tanto o Marlon, que estava à frente do Gustavo Gomes, e também do próprio William Machado, que estava logo atrás, que basicamente depois, quando tem a movimentação, o William Machado poderia ter chegado melhor na jogada, deixaram o melhor cabeceador do Palmeiras. Assim, o Gustavo Gomes tem muitos gols do Palmeiras exatamente em bola parada nessa era Abel. E o Ceará desse cochilo toma, né, esse primeiro gol, e aí é o cenário que o Palmeiras mais sabe fazer. Tendo a vantagem, ele deixa você ir para cima, e mesmo assim ele consegue muitas vezes em contra-ataque ser perigoso. Então, deu para ver claramente que o Ceará, depois do gol, teve dificuldade. Hoje foi um jogo, por exemplo, difícil para o Pedro Raul. O Pedro Raul ficou muito encaixotado, e isso também é algo que eu até quero debater mais, de como o Ceará vai saber lidar agora com os adversários começando a olhar as peças principais. No caso, o Pedro Raul vinha chamando muita atenção, marcando muitos gols, e já é a segunda partida consecutiva em que basicamente todo mundo, o adversário está encaixotando ele não tem muito espaço, tem que sair mais vezes da área, muitas vezes, não à toa. E aí já entrando no segundo tempo, né? O Ceará joga melhor do que o Palmeiras no segundo tempo, né? Um dos chutes é exatamente do Pedro Raul, que ele saindo mais da área, finaliza ali, o Everton bate roupa, e o Galeano ali, meio sem ângulo, tentou pegar o rebote, e o Everton faz uma segunda defesa, e só deu o Ceará no segundo tempo. Era o Ceará basicamente insistindo. Claro que daqui a pouco eu vou entrar na questão da arbitragem, né? O Ceará terminou o primeiro tempo muito irritado, principalmente o Pedro Henrique, bastante irritado por conta das marcações. E o segundo tempo, eu até cheguei também a ressaltar isso na rádio. O time titular estava muito bem dentro de campo. Só que eu começava a olhar, porque o desgaste ia batendo, e ao mesmo tempo, o Pedro Henrique, por exemplo, no começo do segundo tempo, ele ainda estava muito nervoso. Então, eu até disse, cara, o Pedro Henrique está sendo para mim o melhor jogador do setor ofensivo hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele é o jogador que está mais próximo de tomar um segundo amarelo, porque teve algumas jogadas que ele chegou atrasado, que poderia ter tomado o segundo amarelo, e aí, se tivesse uma expulsão, ficaria mais difícil. Mas conseguiu ter a cabeça no lugar, o Ceará teve chances, o Mugni teve ali uma bola que o Bahia passava, ele fingiu que foi dar o passe, girou para bater e pegou muito embaixo da bola. O Ceará teve volume, teve oportunidades, só que aí entra uma outra parte também que a gente pode debater. Quando o Condé começou a olhar para o banco para fazer as mudanças, esse banco acabou não dando, de fato, a qualidade necessária, né, para o Ceará, obviamente, fazer o gol do empate. Jogou bem no segundo tempo, era um adversário muito difícil, o Ceará poderia ter tido uma melhor eficiência ali nas finalizações, como eu citei, a do primeiro tempo com o Pedro Henrique, no segundo tempo ali com o Mugni também, algumas jogadas poderiam ter sido melhor aproveitadas, mas para um Palmeiras, e aí deu para ver nos minutos finais, já com Guilherme, com Lelê, com Pedro Raul, né, 3 jogadores de estatura alta, o Ceará tentando fazer essa bola alçada para ver se conseguia pelo menos uma cabeçada ali que pudesse buscar o gol do empate. A defesa do Palmeiras, que é o outro ponto também, né, que assim, Gustavo Gomes e ainda o Fux também, que é muito bom no jogo aéreo, foi ganhando muito desses duelos. É claro, um estádio já bastante irritado com a arbitragem, até acho que no segundo tempo a arbitragem cometeu falhas, mas não tão graves como foi no primeiro tempo. E aí, claro, né, o estádio também muito irritado, a cada lance que era dada falta a favor do Palmeiras, e enfim. De uma maneira geral, acho que o Ceará, sem entrar ainda na arbitragem, eu acho que foi um jogo bom do Ceará, que vai precisar de algo a mais. Precisa ter outros atletas tentando resolver a partida, porque o momento Pedro Raul é um momento super importante. Eu até já falei isso, qual foi o jogo? Foi o jogo do Vasco, que eu tinha comentado aqui, né? Que era muito importante ter um jogador como Pedro Raul. Mas para uma Série A, para um campeonato muito longo, até o fim da temporada, que o Ceará desenha, vai precisar de mais atletas, tendo que resolver partidas. Porque uma hora ou outra, o Mugni vai ter que resolver, o Galeano vai ter que resolver,
o Pedro Henrique, que hoje poderia ter resolvido, que eu acho que é um jogador que tem esse potencial para decidir partidas também, mas o próprio banco de reservas também. Esse é um ponto, eu acho que o Ceará, eu acho que eu tiro, né, assim, nesse resumo geral da partida, o Ceará vai precisar de mais peças, de jogadores também que consigam ajudar a equipe a ter essa sequência. Hoje pegou o pior adversário possível, né, do que ele vai ter na temporada, vai reencontrar ainda na própria Série A o Palmeiras, mas eu digo que não foi um jogo ruim do Ceará. Foi um jogo que ele lutou até o fim, fez um segundo tempo muito bom, na minha avaliação, assim, não vou nem dizer muito bom, fez um segundo tempo melhor do que o Palmeiras pouco chegava ao ataque, mas teve chances reais para conseguir esse empate, mas acabou não convertendo. Então fica esse saldo negativo por conta da derrota, mas, queira ou não, não é uma derrota qualquer. Você está perdendo para uma das principais equipes do país. Aliás, não do país, né? Da América do Sul. É isso, né? O Palmeiras que nos últimos 9 jogos ele venceu 8 e perdeu só do Bahia, né? Então é um adversário muito chato de se enfrentar. Foi o único time que venceu o Inter, né? Na temporada, por exemplo, né? Exatamente. Não, e No vem Beira-Rio, inclusive. 100% na Libertadores, né? Ganhou na altitude, assim, é um time extremamente difícil. Não é brilhante, mas é... É claro que também tem... O Palmeiras está 100% como visitante na Libertadores, na Série A e agora na Copa do Brasil, né? Que ele estreou agora na Copa do Brasil. Então, assim, é um time extremamente difícil de você receber, porque, é claro, tem um contexto que daqui a pouco eu vou entrar. A arbitragem, se você olha os últimos jogos do Palmeiras, vamos combinar que a arbitragem é muito pró-Palmeiras, assim. E aí eu digo aqui, independentemente, porque eu vi isso com o Sport, com o Fortaleza e com o Ceará, mas isso tem acontecido em vários jogos. Em vários jogos a arbitragem tem olhado para o Palmeiras de maneira diferente, sabe assim? É um olhar mais permissivo para lances, sabe assim? Hoje teve... Eu vou até já entrar nesse assunto. Teve jogador do Palmeiras, quando o juiz marcava falta, o cara chutava a bola, o juiz não amarelava. Teve um momento que o Everton fazendo cera, ele fingiu que ia dar amarelo, aí não deu. Aí só fez aquela coisa. É a última. E aí, queira ou não, o goleiro fez a cera que decidiu. E isso afetou até na minutagem, para ter noção. E eu volto a falar, o resultado não tem nada a ver com a arbitragem. Mas a arbitragem, ela minou o jogo. Por exemplo, no primeiro tempo ele deu 6 minutos. Acabou sendo 7, porque ele deu 1 minuto a mais ali de uma paralisação. No segundo tempo, que teve todas as trocas, ele deu 5, assim, sabe? E a única diferença do primeiro e do segundo tempo, em termos de tempo parado, foi o VAR. Porque o Palmeiras picotava demais, parou o jogo praticamente, para eu ver alguns dados aqui, 50% da bola rolou. Ou seja, para quem estava vencendo, como é o caso do Palmeiras, o árbitro fez o jogo que o Palmeiras queria. Então, eu não gostei da arbitragem, né? Não acho que ela influenciou no resultado, mas ela influenciou no ambiente do jogo, no andamento da partida, né? Da maneira... E aí, cara, o que aconteceu no final do primeiro tempo foi uma disputa de bola. Essa foi a mais assintosa, porque teve, primeiramente, um escanteio que o Ceará bateu, que ele deu eu nem passou o replay, enfim, eu não consegui ver pela imagem do Prime Video, né? Ele deu uma falta de ataque do Ceará. E eu confesso que eu não vi essa imagem, só vi ali realmente na hora mesmo. E eu não achei que foi falta, mas também, como não teve replay, não posso garantir se teve falta ou não. Daí, passa 1 minuto depois, tem um escanteio para o Palmeiras, a mesma coisa. Só que aí teve a jogada faltosa, até mais clamorosa, digamos. Se não foi dado falta nessa do Ceará, não era nem para ter dado do Palmeiras. Entendeu? Então, assim, ele tinha realmente critérios diferentes, ou, digamos, um viés, né? Apitando mais para um lado e rigoroso mais para o outro. E a mais absurda, que já foi no final do primeiro tempo, uma disputa de bola, que o Vanderlan foi assim, mas descaradamente, fazendo falta no William Machado. Ele vai só no corpo, o jogador já está no ar, ele acerta em cheio, assim, o atleta. Ele estava a 2 passos, ele olhou a ação faltosa do jogador do Palmeiras. E ele não deu a falta, assim, sabe? De maneira inacreditável. Então, infelizmente, a arbitragem brasileira tá péssima e é uma arbitragem brasileira que parece estar muito direcionada para alguns clubes, né? O Palmeiras, por exemplo, e aí é curioso porque o Abel Ferreira sempre foi um treinador que criticou o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira, né? Sempre foi muito paladino da verdade para certas coisas aqui no futebol brasileiro. E uma situação como essa deu um pio sobre a arbitragem hoje, assim como não deu nenhum pio sobre a arbitragem do jogo do Sport, nem da do Fortaleza. E é isso, o Palmeiras vai sendo beneficiado para certas situações, às vezes com o resultado, como foi o jogo do Sport, né?
Então, eu acho que a arbitragem ela atrapalhou o andamento da partida, fazendo com que alguns jogadores, e principalmente a torcida, claro, mas os jogadores que estavam dentro de campo ficarem cada vez mais pilhados e tendo ali tirando um pouco do foco da partida, né? Então, acho que isso também atrapalhou um pouco o andamento, mas, claro, isso não tem a ver com o resultado que acabou ocasionando no jogo. O árbitro picotou muito o jogo, né? E foi muito permissivo com a cera do Palmeiras, né? No segundo tempo, né? Isso aí foi irritante. Bom, aqui alguns comentários. O Yuri Coelho fala que o Ceará não jogou nada. Ele diz que sei que estávamos enfrentando o Palmeiras, mas a falta de criatividade do time é o que mais irrita. Time é só ligação direta. Está faltando repertório para esse Ceará? Ou é o que dá também, né? Porque também às vezes é o que dá, é o que o elenco proporciona. Não tem muito o que fazer. Assim, eu quero não, assim, eu não tinha uma expectativa que o Ceará ia estar. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu acho que o Ceará, ao longo do jogo inteiro, deu 13 finalizações, né? Se eu não me engano. Mais acho que o Palmeiras, né? Foi. 13-12, né? Ele teve mais posse de bola. Foram 4 no primeiro tempo e 9 no segundo. Cara, você imaginar que você vai dar 20 finalizações no Palmeiras ou 30 finalizações no Palmeiras, você tá falando do Palmeiras, pô. E é o Palmeiras, olha o elenco do Palmeiras, entendeu? Então, assim, se o Ceará tivesse hoje enfrentando o capital do Distrito Federal, que o Botafogo pegou, beleza. Se fosse exatamente esse jogo e o adversário fosse o capital, a gente poderia estar falando pior que a gente está falando de uma equipe que hoje é uma das principais, como a gente está falando, 100% fora de casa na Libertadores, 100% fora de casa na Série A e agora 100% também na Copa do Brasil. É extremamente difícil você bater o Palmeiras. É muito difícil, porque é uma equipe que é muito boa defensivamente, é uma equipe que está sempre muito esperta no momento que você cometeu uma falha, né? Tem uma bola parada muito boa. O Estevão mesmo, antes do primeiro gol, ele já tinha batido uma que o Vitor Roque tinha resvalado na bola ali. Se ele consegue tocar de fato, e eu acho que ele estava em condição legal, teria saído o gol antes, entendeu? Então é uma equipe extremamente difícil. Para você jogar contra o Palmeiras, você tem que fazer um nível de atuação muito alto. O Ceará não chegou nesse nível de atuação tão alto. Ele jogou bem, na minha avaliação. Jogou bem. Poderia ter empatado. Não teve o capricho na finalização. Foram poucas chances. Mas o Ceará, pelo menos no segundo tempo, o Ceará teve volume, não foi afobado, trabalhou essa bola muitas vezes. Eu acho que faltou um pouco mais de jogadores desequilibrantes. Porque, por exemplo, no primeiro tempo, o principal jogador que eu achei, que no caso era o Pedro Henrique, ele conseguiu criar muitas jogadas. Ele teve chances até de fazer o gol. Mas eu senti falta de um outro jogador. E aí, por isso que eu volto a reforçar aquilo que eu estava citando no meu primeiro comentário. O banco de reservas hoje, Fábio, é um banco que não está conseguindo colaborar nesse momento. O Lelê chegou. O Lelê até agora não conseguiu ser determinante. Ele ainda não conseguiu ser aquele jogador até para causar perigo. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o Lelê... Claro, o Lelê vai ser cobrado para fazer gol. Mas é um jogador que entra para causar um tipo de... Opa, na próxima ele pode guardar. Na próxima. Mas ele não está tendo nem aquela chance, entendeu? Então ele não está conseguindo ser efetivo. O Guilherme, que é um jogador que eu tenho mais gostado, para mim é um jogador melhor que está vindo do banco, é um jogador que ainda consegue acrescentar. Você vê que quando a bola chega na área, ele consegue ajeitar uma jogada, ele causa um certo perigo. Então ele é um jogador que eu vejo um pouco mais efetivo. Mas, por exemplo, o Martínez, que não tem sido utilizado, não tem sido efetivo. Né? Hoje não pôde contar com o Rômulo, até porque faz parte do Palmeiras, mas o Rômulo também não está bem. O Lourenço não está vivendo uma boa temporada, como foi a do ano passado, sabe? Hoje a gente teve a estreia, que assim, ele não estreou ainda, a estreia no banco de reservas do Bruno Tubarão, que não é bem um jogador que o torcedor também tá, né? A expectativa do Bruno Tubarão é tipo assim, pô, trouxe o cara tá lesionado, completou agora 4 meses, né? Basicamente, o cara não entrou um jogo sequer no ano. Então, nesse sentido, assim, você olha para o banco, você vê que tem as limitações. E ainda com a ausência do Fernandinho, sabe? Então, assim, quando eu olhei o Ceará dentro de campo, eu até cheguei a falar isso. Eu acho que eu até citei aqui, né? Quando eu olhava, cara, a melhor equipe agora para tentar buscar esse empate é que tá dentro de campo. Mas essa equipe já tá cansada, já tá começando, o Pedro Henrique já tá cansado, o próprio Mugo já tá mais cansado. Dava para ver claramente que o time tava perdendo também fosse, mas tava lá lutando, tava criando jogada, sabe? Tava finalizando de fora da área, tava tendo volume. E o Palmeiras pouco chegava no ataque. Então, assim, eu acho que o Ceará fez um jogo que poderia ter empatado. Não teve a competência, não teve ali um arremate melhor, não teve uma penúltima jogada, sempre a defesa do Palmeiras cortava, sabe, assim, uma bola escapada, ou tinha uma bola travada.
a gente está falando de um Palmeiras, pô, sabe? Uma das grandes defesas que a gente tem nos últimos anos. Então, nesse sentido, eu não acho que foi um jogo ruim do Ceará, acho que foi um jogo bom do Ceará, estou dizendo que foi ótimo, mas foi um bom jogo do Ceará. O Ceará poderia ter tido um resultado melhor. Teve volume, mas infelizmente não teve a capacidade técnica para conseguir esse empate. Muito bem, mais algumas mensagens por aqui. O Henrique Gama, ele fala: isso da arbitragem irritou até nós palmeirenses. Toda hora o juiz parava o jogo, não deixava o jogo correr, prejudicando o jogo de contra-ataque. O Marco Henriques Martins, ele fala que a bola aérea do Ceará é muito ruim. Esse gol no meio de Marlon e Machado e aquele do São Paulo chega a ser bizarro. Inclusive, dois gols parecidos, assim, né? Foi um cruzamento da esquerda a gente que... pode até ampliar, viu, Fábio? Tirando o gol do Bahia, que foi gol de pênalti, né? Eu lembro que os dois gols do Juventude foram de cabeça. Os gols contra... O gol do Vasco, do Verratti, foi de cabeça. O gol de São Paulo foi de cabeça. O gol do Palmeiras hoje foi de cabeça. Isso. Então, assim, o Ceará... E aí é o problema que a gente já tinha destacado. Eu sei que o Ceará vinha com aquela coisa dos acréscimos, né? O depois dos 40 ali se tornava um desespero. Mas, às vezes, quando tem esse tipo de jogo, e o Palmeiras tem uma qualidade muito boa para utilizar essa bola aérea, até porque tem o Gustavo Gomes, que é muito bom nesse jogo aéreo, você tem que ter, assim, um sistema muito bom. E eu acho que a defesa do Ceará ela é boa. O Marlon, o William Machado ganham muitos duelos de cabeça. Só que uma hora passa. Assim, tá lá, 20 bolas alçadas, uma delas vai passar. Entendeu? Então, muitas vezes o Ceará dá esse cochilo. Porque o gol que tomou do Ryan Francisco no final de semana foi com muita facilidade, pô. O cara sequer pulou. Ele baixou a cabeça, a bola ainda meio ali nem foi encher, né, a cabeçada, com muita facilidade. E hoje é a mesma coisa. Não se permite dar tanto espaço para o melhor cabeceador do Palmeiras, assim, sabe? Podia ter sido gol de outro jogador, mas logo do Gustavo Gomes ali, no meio dos dois zagueiros, assim, o Marlon, eu acho que os dois falharam, e como eu falei, eu acho que o Fernando Miguel poderia ter saído do gol também. Mas eu acho que o Marlon poderia ter tido um tempo melhor para subir na jogada, e o próprio William Machado também, né, apesar de a gente fazer muitos elogios, eu acho que ele também deu uma vacilada, porque depois que teve ali a movimentação, eu acho que ele poderia também ter, pelo menos, chegado um pouco mais junto para ter atrapalhado a cabeçada. Então, de fato, esses gols de cabeça que o Ceará tem tomado recentemente é algo que o Condé tem que ajustar, e não só pelos gols tomados. Porque, se a gente for lembrar, em outras partidas, se eu não estiver enganado, eu acho que contra o Grêmio aconteceu isso, aconteceu contra o Bahia, eu lembro que aconteceu contra o Bahia, acho que uma ou duas vezes, que até foi uma defesa do Fernando Miguel ali, foi o chute, a cabeçada, foi um chute do Juan Pablo, que é sempre aquela bola que vem do lado esquerdo, né, defensivo do Ceará, lado direito ofensivo dos adversários, o cruzamento pegando ali as costas do Fabiano. Então, esse tipo de arma começa a ficar muito perceptível, e o Ceará precisa trabalhar. Os adversários que cada vez estudam o Ceará vão percebendo, opa, bola aérea, vamos insistir que uma hora eles vão entregar, uma hora vai abrir um espaço. E aí, queira ou não, o Ceará tem tomado muitos gols de cabeça recentemente, e principalmente no cenário onde o Ceará geralmente tem aberto os placares das partidas e sempre cedendo, né, um gol, sempre cedendo um gol. Então isso precisa ser corrigido, até porque, obviamente, até a característica de jogo que o Ceará deve utilizar muitas vezes ao longo dessa temporada vai ter que se defender mesmo, vai ter que se defender. Agora precisa ter mais atenção para esse tipo de jogada, porque a de hoje, por exemplo, realmente o Gustavo Gomes chegou com violência, né? Porque foi uma cabeçada absurda ali. A queima-roupa. Mário Ribeiro fala que a arbitragem pendeu para o Palmeiras, que o Ceará não jogou mal, o empate seria justo. O João Pedro fala que perder para o Palmeiras é chatíssimo, fala que o Palmeiras é um time que é um cemitério de criatividade, um time caro que não produz. Joga reativamente, não é efetivo, ganha os jogos no bambo, recua sem solidez. Eu concordo plenamente. Mas é assim que eles ganham taça, pô. Entendeu? É assim Ainda que eles querem ganham Abel taça. no Palmeiras, né? Assim, cara, o Palmeiras nunca foi um time vistoso. O primeiro título vistoso. do Palmeiras foi aquele sobre o Santos, lembra? Aquele 0x0 horroroso, prorrogação e tudo mais, aí gol do Breno Lopes já no finalzinho e tal. Cara, a maioria dos jogos do Palmeiras, desde quando o Abel chegou, eu não gosto muito do estilo de jogo do Abel, mas já teve, assim, um Palmeiras jogando bem, assim. E é isso. Quantas vitórias tem o Palmeiras nos últimos jogos, Fábio? Acho que dos últimos 10 jogos, ou sei lá, 12 jogos, tem umas 9 vitórias, sei lá. Contra o Bahia eram 7 vitórias seguidas, né? Ele perdeu e venceu hoje. Então, nos últimos 9, 8 vitórias. Né? É muito difícil, é muito difícil. É difícil empatar com o Palmeiras.
Bom, o Leonardo fala que o gol do Palmeiras foi falha do Fernando Miguel. Essa bola de frente é sempre do goleiro. É porque, assim, eu fiquei na dúvida, porque também não foi tão na pequena área, né? Assim, foi ali meio na risca, até um Ela é pouco naquele antes. limite. E eu acho que no movimento dele, ele pensou em sair e ele não sai. Aí ele viu Ele que tava dá, muito distante e meio que brecou, né? eu acho que se ele tivesse continuado acreditando que daria para ter saído, eu acho que ele conseguiria ter no mínimo socado essa bola. E aí, mas foi assim, o Estevão é um jogador muito bom, né, de bola parada. Foi aquela batida exatamente que gera uma dúvida no goleiro, mas eu achei, assim, eu assim, não vou culpar o Fernando Miguel no gol, mas eu só acho que ele perdeu um pouco o time de tentar ali, de sair de fato, sabe? Eu acho que se ele tivesse tentado sair, e é bom lembrar, minutos antes, eu acho que uns 20 minutos atrás do gol, ali, eu acho que por volta dos 14 minutos mais ou menos, teve uma bola alçada na área, um escanteio, em que o Fernando Miguel saiu muito mal. Foi até a primeira boa chance do Palmeiras, assim, que nem se tornou em finalização. Ou foi uma finalização, mas sem perigo. Que a bola passou por todo mundo, o Fernando Miguel ficou no vácuo, e aí o Palmeiras quase aproveitou ali uma saída de bola errada dele. Aí talvez ele ficou inseguro, né? Nessa jogada. É bom lembrar, o Fernando Miguel até voltou muito bem, mas ele também ficou um bom tempo parado, e aí, queira ou não, algumas jogadas para ele ainda, né, time assim, de saída e tudo mais, acho que vai ser complicado. O Bruno, por exemplo, sofria muito com isso. O Bruno passava muito mais insegurança nesse tipo de bola. O Bruno Ellison fala que, fora Condé, treinador retranqueiro de Série B. Cedo, Cara, né, Minhoca? assim, eu acho que tem torcedores e torcedores, né? Tem gente que não gosta do Condé, tem gente que gosta do Condé. Eu, eu já fiz críticas aqui ao Condé por determinadas posturas dentro de campo. A do São Paulo, por exemplo, do primeiro tempo, eu achei inadmissível o que o time fez, assim, sabe? Abriu o placar tão cedo e praticamente entregar a bola para o São Paulo. Lembra que a gente até comentou aqui, né, Fábio, no sábado, sobre o fato de, mas o São Paulo tá com a posse da bola, mas não tá agredindo tanto. Mas estava lá direto. O São Paulo perdia a bola e já estava de novo com a bola, sabe? Isso vai dando mais confiança. O time Isso. vai ganhando, Uma hora certa, né? criando. Um time de Aquela Série A coisa. com muito tempo com a bola, uma hora vai E ele encaixar, vai né? criando alternativas. Opa, tá ruim aqui pela esquerda, vou tentar pela direita, vou atacar pelo meio, vou fazer uma bola chuveirada. O time tá direto com a bola, ele vai tendo repertório. E a gente tá falando de Série A, pô. A gente tá falando de É. um campeonato cearense, de uma Copa do Nordeste, onde o Ceará, aí sim, ele é o protagonista, entendeu? Porque aí é onde pesa o repertório de uma equipe de mais qualidade. Queira ou não, contra adversários de mais qualidade, você vai ter que fazer um algo diferente. Então, assim, eu entendo a crítica ao Condé, só que, honestamente, assim, eu não consigo enxergar também no mercado, assim, nos valores que o Ceará poderia estar pagando aí para um técnico considerado de uma prateleira para brigar por uma permanência. Como eu falei, eu ficaria com o Condé até a metade do ano, pelo menos. Até aqui, não demitiria. Pode ser que tenha uma queda de rendimento, sim, mas eu não acho que na primeira sequência negativa o Condé tem que ser mandado embora. Eu discordo desse ponto. Agora, se tiver algo muito grave acontecendo, uma queda muito acentuada, e aí eu vou pegar aqui, eu sempre gosto de pegar o exemplo do outro rival, né? Sempre quando eu estou do Fortaleza, falo do Ceará falo do Fortaleza. Se o Condé estivesse apresentando o nível de futebol que o Fortaleza apresenta hoje, é demissão. Porque eu acho, por exemplo, que no Fortaleza o Vojvoda já poderia ser demitido. Tá dando razão para isso. O Condé, nesse momento, não. O Condé ele precisa fazer mais ajustes. E tem um outro porém também que é bom lembrar. Eu acho que o Ceará, uma questão, acho que aí envolve muito o que a diretoria, pelo menos achava que podia fazer ainda no final daquela janela nacional, achou que não precisava de mais peças. Eu discordo. Eu acho que o Ceará poderia ter pegado mais um jogador, mais um volante de marcação, mais um jogador velocista. Claro, não teria tanta qualidade assim no mercado para encontrar essa peça, mas a janela do meio do ano ela vai ter que vir. De toda forma, vai ter que trazer jogadores com essa característica, algum jogador que possa solucionar. Certamente vai ter alguns jogadores escanteados aí de alguns clubes, né? Não estou nem dizendo assim, pega o Dudu, que não tem como pagar o salário de um Dudu. Mas, a depender do contexto, sabe, assim, você vê um jogador que está escanteado. É só olhar. Olha o que o Pedro Raul entrega, olha o que o Matheus Araújo entrega. E é curioso que é sempre jogadores do Corinthians, né? O Pedro Henrique está entregando, o Rafael Ramos ano passado. Então, talvez a melhor alternativa para o Ceará seria pegar todos os encostados do Corinthians ali, o Coronado, que daria certo. Mas, de toda forma, vai precisar mais, e aí sim, a depender do desempenho que o Condé possa apresentar até a pausa do Mundial,
eu poderia repensar fazer uma troca, até porque você vai ter um mês ali para trabalhar, né? Uma nova equipe. Aí a depender disso, sim, mas no momento, não acho que é o momento de fora Condé, não. O Márcio Roberto aqui fala que os juízes são muito tendenciosos para os clubes do eixo. O Ícaro Oliveira pergunta qual a chave para conseguir a classificação em São Paulo. É um jogo perfeito, né? Tem que ser isso. Assim, falando um pouco do resultado, mirando o jogo daqui a 3 semanas, o Palmeiras basicamente já vai estar resolvida a vida dele da Libertadores, né? Tá praticamente garantido, né? O que ele vai querer talvez é a melhor campanha. Então ele vai jogar mais um jogo fora de casa, que é no outro meio de semana, pela Libertadores. E aí depois vai ter um jogo em casa, na Libertadores. Aí eu não sei qual é o jogo. Será que não é um clássico, não, ali entre a rodada da Copa do Brasil? Porque se tivesse um clássicozinho ali, pode ser que o Palmeiras dê uma poupada. É grande questão, porque também o Palmeiras tem um elenco muito O pesado. Hoje, elenco. por exemplo, os caras tinham Paulinho, Maurício, que era mais que tinha no banco, assim, só cara absurdo, pô. Richard Rios, eu falei, pô, é sacanagem, pô. O Palmeiras é. Mas, dito isso, cara, é um gol só de diferença. Né? Assim, o Ceará ganhou, aliás, no ano que o O Ceará foi jogo antes, rebaixado. Minhoca, é Vitória em Salvador. O jogo antes do Palmeiras. Pronto. E logo depois da Copa do Brasil, tem aí, qual é? O dessa semana? É Botafogo. É Vitória, Ceará e Botafogo. Eu acho que de toda forma eu não acho que ele vai poupar, não, até porque é uma vantagem mínima, acho que o Palmeiras também não vai. Se tivesse feito um 2-0 ali, um 3-0, acho que o Palmeiras faria um time bem mesclado. Até porque eu lembro quando ele pegou o Fortaleza em 2023, se eu estiver enganado, ele fez um 3-0 lá em São Paulo e depois botou um time bem alternativo para jogar o jogo na Arena Castelão. Então, não acho que vai ser um Palmeiras água com açúcar aí no jogo da volta. E aí é tentar fazer o melhor jogo possível. Aquela coisa, o Ceará não tem muito o que perder, sabe? O Ceará vai como franco atirador. Não é também jogar feito a doida, é tentar fazer o jogo possível, sabe? Se defender. O Palmeiras... É porque o Palmeiras, ele não tem interesse, às vezes, nem de buscar o resultado. De ganhar, por exemplo, o jogo. Vai querer, talvez, até amarrar esse jogo. Ou tentar fazer ali o primeiro gol para aumentar a vantagem e tudo mais. Mas, a depender do contexto, e era isso que eu estava tentando citar, a última vitória do Ceará lá foi em 2022, no ano do rebaixamento. Na estreia da Série A, o Ceará ganhou de 3-2 lá, num jogo bastante maluco também, um jogo também com muito erro de arbitragem, teve muita confusão também, e o Ceará ganhou lá por 3-2, jogando lá no Allianz Parque. Então, é isso. Tem Ainda há jogo, uma né? possibilidade. É uma vantagem mínima. Se fosse 2-0 Palmeiras, aí de fato aí você já poderia. Mas E 1-0? assim, e aí já também já justificando. Quando o Ceará viu esse confronto, é tipo assim, meu velho, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Porque o Ceará não é favorito contra o Palmeiras. É óbvio que o Palmeiras também não gostou muito de pegar o Ceará, porque também era o único adversário de Série A que estava nesse segundo pote. Mas é isso. Joga o jogo da volta. Agora é focar na Série A, até porque, né, tentar aproveitar esses jogos em casa que vai ter também esse jogo do Palmeiras, né? Tem um Vitória e tem um Sport. O Ceará vai pegar muitas equipes agora, Fábio, que estão na parte de baixo da tabela. Então é tentar aproveitar agora, né? O jogo do Vitória, que vai ser no PV, só lembrando. Aí vai enfrentar o Santos na Vila, né? Um jogo fora de casa, que o Ceará também tem um tabu de nunca ter vencido lá. E o jogo do Sport. Então, para isso, focar na Série A, tentar ver se alguma peça ali desses jogadores que estão sendo pouco acionados, se alguém começa a entrar melhor, né? Para ter até um rodízio ali de atletas, porque o Condé é um ponto que eu, em certa parte, eu gosto, mas eu tenho gostado mais esse ano. Ele está vendo o momento de cada jogador. Só que, ao mesmo tempo, ele mantém sempre a mesma formação, que também não está errado. Até porque o Ceará tem espaçamentos, tem jogado mais uma semana de um jogo para o outro. Só que, nesse caso, como teve um jogo mais desgastante, eu fico preocupado como o time vai responder no jogo de sábado contra o Vitória. Porque foi um jogo de muita correria, né? O Ceará teve que correr atrás do resultado, foi um jogo pegado, né? O Palmeiras é uma equipe muito difícil, você tem que correr bastante. Então, eu não sei o quanto esses atletas que começaram a partida e jogaram até boa parte, até porque o Condé demorou a fazer a primeira troca, o quanto eles vão estar realmente com condição física para atuar os 90 minutos, sabe? Então, esse jogo contra o Vitória é muito importante o Ceará já ter uma vitória, até porque, né, aí ir para um terceiro jogo, e queira ou não, e é onde pesa o adversário. Se o São Paulo, quando você empata, né,
Que é, tudo bem, é o São Paulo, você perde para o Palmeiras, porque é o Palmeiras. O contexto já é diferente quando você perde ponto por vitória. Que aí é tipo, você pode estar perdendo já no confronto direto. E aí o Ceará, é bom lembrar, já empatou com o Bragantino, que hoje até já deu uma desgarrada, mas perdeu para o Juventude e ganhou do Vasco, né? Basicamente considerando ali aquelas equipes que a gente definiu inicialmente que poderiam estar disputando o mesmo campeonato do Ceará. O Vitória que inclusive não joga nessa semana porque não está na Copa do Brasil, né? Então vai chegar descansado aí para essa partida do final de semana. O Francileu do Lima fala que o Fernando Miguel era para ter saído, mas o Bruno Ferreira tem quase 2 metros e também não sabe sair do gol. Ele falou que o Sobral quase entregava aí um gol no começo do jogo. O filho Nils fala que o que está incomodando a torcida é que por ele não ter pontas velocistas, precisamos que ele pense em variar para o 4-4-2, porque o 4-3-3 dele, a insistência está dando nos nervos, soluções previsíveis. E aí, ao povoar o meio de campo é a saída? Eu não sei Pro qual é a time que joga no intenção. contra-ataque, né? Assim, tem que. A É partir mais do momento fácil que o Ceará tomou o contra-atacar primeiro pelo gol, lado do que pelo meio, né? a partir do momento que o Ceará tomou o primeiro gol, não tinha muito o que fazer. O Ceará tinha que ser mais É. propositivo. Eu acho que ainda falta, assim, algumas características do elenco, né? Um volante que tenha melhor qualidade de construção, uma bola longa melhor, muitas vezes. O Sobral, por exemplo, é um jogador que ele tem muita volúpia dentro de campo, assim, de intensidade, recuperação de bola, mas também erra muito passe, é desatento em alguns momentos. Ele não é um jogador de tamanha clareza nesse meio de campo. Então, o Lucas Lima chegou, e o Lucas Lima também até agora não conseguiu apresentar um bom jogo. E acredito também que nos treinos não está chamando muita atenção. Porque a gente poderia estar até O olhando que Rômulo, hein? Cadê o Rômulo, hein, Thiago Minhoca? o Romulo não pôde atuar hoje porque ele é do Palmeiras, né? Então, de toda forma, não podia atuar. Mas mesmo Mas nos outros ele também não tá. mas assim, ele deu motivo também para ir para o final da fila, né? Porque estava jogando muito mal, muito mal. Não à toa o Michel Araújo estava entrando melhor que ele. Só que é que tá, não tem nenhum jogador que faz o que o Mugni faz. Que ao mesmo tempo ele é criativo, lúcido, participa, finaliza, dá passe, dá assistência, e ao mesmo tempo ele é extremamente intenso. O Matheus Araújo não tem esse perfil. Ele tem qualidade com a bola no pé, mas na hora que for precisar fazer marcação, recuperação de bola, o Matheus Araújo não tem esse perfil. Então é isso, o Ceará, aquela coisa, esse primeiro ano, depois da retomada para a Série A, como o Ceará voltou agora, vai ser um ano realmente com peças escassas, né? O torcedor do Ceará lembra muito bem que em 2018, o Ceará tinha um time titular, não tinha nem reserva. Era basicamente um time titular, perdi uma peça, eu lembro quando o Carlson se machucou, já foi um Deus nos acuda, assim. Aí conseguiram o Juninho Quixadá, que assim, o cara veio da Série D, encaixou ali e deu tudo certo. Então não é fácil, não. Mas eu acho que o Ceará tem capacidade de, pelo menos até a janela, vai ter dificuldades, vai ter tropeços, vai perder jogos, e é não fazer, e é que tá. Para uma equipe que luta pela permanência, o Ceará conseguiu até agora uma boa quantidade de pontos na Série A. A Copa do Brasil, o sorteio foi muito ruim. Então, assim, não tem muito o que fazer. Se der para passar do Palmeiras, ok, aí vai ser um feito gigantesco, vai ganhar um bom dinheiro e vai ganhar moral. Agora, a eliminação, ela não pode ser tratada como uma tragédia e tal. Até porque o Ceará, por exemplo, hoje, perdeu por 1-0, mas não foi aquele jogo que você olhou assim, caramba, o Ceará escapou de tomar 5-6. Tipo, o jogo do Maracanã com o Internacional, que o Maracanã deu 30, o Maracanã sofreu 30 finalizações do Inter. Não foi o caso de hoje. O Ceará hoje não foi massacrado, bombardeado. Pode acontecer no jogo lá em São Paulo. Mas conhecendo o Palmeiras, que ele gosta de administrar certos resultados, talvez isso não vai acontecer. Então, se for para ser eliminado da Copa do Brasil, vai ser eliminado por um dos postulantes ao título, que no caso é o Palmeiras, e é focar na Série A. Agora é tentar fazer a pontuação, ganhar a melhor gordura possível nesse primeiro terço do campeonato, né, até a pausa do Mundial, e aí, quando vier a janela, fazer novas aquisições para trazer jogadores que possam ser diferenciais, como é o Pedro Henrique, como é o Pedro Raul, sabe? Ou tentar recuperar alguns jogadores. O Galeano, nos primeiros 10 jogos da temporada, o Galeano, ninguém imaginaria que o Galeano está sendo um jogador tão importante como é agora. Pode ser que o Lelê, daqui a um tempo, ele possa se tornar um jogador. Pode ser que o Rômulo se recupere, sabe? Pode ser que o Matheus Araújo também consiga melhorar a performance dele. Ele está até entregando bem. Então, assim, vamos dar o tempo necessário. Agora é o trabalho do Condé para tentar extrair mais desses outros atletas que não estão entregando muito. Muito bem, vamos para o campinho. Antes, só finalizar aqui alguns comentários. O Jorge Henrique fala que o Condé
está fazendo um time formado há 4 meses, com um dos menores orçamentos da Série A. E compete com todos os adversários. Acho que é isso. Eu acho que, assim, claro Compete. que tem que melhorar, claro. Mas eu acho que o Ceará está melhor do que a encomenda, viu? Pelo menos eu esperava menos desse Ceará. Tipo, tem 8 pontos. O Sport que gastou 1 milhão de vezes mais tem 2. Né? Então, tudo bem que tem a tabela, né? Também tem que Ceará e colocar isso. Mirassol. Ceará e Mirassol são as equipes que mais já entenderam a sua dinâmica. Isso. Tem limitações, claro que tem limitações. O Mirassol também tem suas limitações, mas está sendo competitivo. O Mirassol meteu 4 no Grêmio, 4-1 no Grêmio. O Ceará, às vezes, é porque eu. E aí, por isso que eu entendo, em parte, certos torcedores criticar o Condé. Porque às vezes o Ceará não consegue. O Ceará até consegue criar chances, Fábio, mas ele não consegue, às vezes, converter essas chances. E aí sempre fica lindo, naquele placar magro, correndo de tomar o gol do empate. E aí, quando parece o jogo do Vasco, 2-0, o jogo estava com cara de 2-0, até poderia estar sendo mais do que o 2-0. Aí toma um gol no final do Verratti e se torna um desespero. Então é isso, às vezes o Ceará precisa tranquilizar mais os jogos. É muito ali no limite, é na conta do chá, é uma vantagem muito pequena. Então, se puder fazer, se puder, né? Também não vou exigir isso. Se puder fazer um jogo mais com um 2-0 mais cedo, depois administrar o resultado de maneira mais tranquila, mas tudo isso são questões que o Condé vai ter que ainda aprimorar no time. Muito bem. O seu Flo fala que era para ter ido com um time misto, o jogo contra o Vitória é mais importante, e o Leonardo fala que o problema do time não é tático, o time é limitado. Do meio para frente, o único jogador criativo é o Mugni. Eu também acho que é isso. Eu acho que dentro das expectativas e dentro do que tem, eu acho que o Ceará está sendo bem competitivo, tá? Até aqui. Do meio para frente, eu não acho que só o Mugni é o jogador mais criativo, não. Para mim, o Pedro Henrique ele é bem criativo. O Pedro Raul, quando sai da área, ele não é camisa 9 apenas de fazer gol. Ele sabe sair da área, ele dá bons passes. O Galeano, ele é um jogador esforçado. Você vê que ele está em todas as jogadas. Ele é bom no jogo aéreo, por exemplo. Assim, ele não é tão inventivo, não é um jogador cerebral, não é um jogador de um passe refinado. Mas dá para fazer, pô. Dá para fazer. Agora, o que é? O Rômulo eu considero um bom jogador. Só que o Rômulo vem de uma péssima temporada no Palmeiras. E não começou bem no Ceará. Então ele está tentando resgatar o futebol dele. Pode ser que não dê certo. Seria ruim. Agora, se ele conseguir recuperar, o Ceará vai ter um jogador muito talentoso. Agora ele está vivendo um momento muito ruim. Que aí é do jogador, da cabeça do atleta, né? Às vezes o cara não está bem. Matheus Araújo, um jogador que dá para, vez ou outra, ser utilizado. Mas não é também um jogador tão determinante, muitas vezes. Então, assim, eu não acho que tá desesperador não pro Ceará. Agora tem que tomar cuidado, porque é aquela coisa. Basta um tropeço contra o Vitória, aí já começa mais um tijolinho na pressão. Aí vai para o jogo contra o Santos. Aí, digamos que já não ganha do Santos, aí já vai para 4 jogos, né? 4 jogos sem ganhar. Aí vai aumentando a pressão. Aí começa a bola de neve de cadê os resultados, cadê aquelas vitórias, cadê... Enfim, aí todos os problemas hoje que a gente vai pontuando vão se tornando maiores, e aí começa a vir os questionamentos de, tem que mandar embora fulano, aquela coisa, que nesse momento não vai acontecer, obviamente. Bom, vamos partir para as análises. Fernando Miguel, e aí, o gol vai pesar na avaliação? Não vou pesar muito, não. Eu acho que ele poderia ter saído ali, eu acho que foi uma tomada de decisão difícil analisar. A batida do Estevão foi uma batida safadinha, né? Que é aquela bola que foi realmente ali na altura, na linha da pequena área, em que deixa na dúvida se é do goleiro, se é dos zagueiros. Mas eu vou colocar uma partida boa, uma partida verdezinho musgo, porque eu acho que ele fez defesas importantes em alguns momentos. Teve umas chegadas do Palmeiras ali que ele fechou bem o ângulo em muitos momentos. Eu tenho gostado das partidas do Fernando Miguel. Ele, para mim, tem passado segurança. Apesar de ter errado, né, naquela lance que eu falei, com o comecinho do primeiro tempo, que ele saiu muito mal do gol. Mas eu não vou pesar tanto, não, né, nessa jogada do gol. Acho que ele poderia ter saído, mas não vou fazer uma condenação, assim, foi por conta disso que o time tomou gol. Acho que houve mais falha ali da dupla de zaga. Para um goleiro que passou tanto tempo parado, né? Eu também acho que o Fernando Miguel está melhor do que a encomenda. Vamos para a dupla de zaga, Marlon e Machado. Vamos lá. Cara, o Marlon, eu acho que ele vai ficar com razoável para mim. Porque em algumas jogadas eu senti que ele...
Essa jogada do gol, por exemplo, eu acho que ele perdeu um pouco o time da subida. É por esse motivo que eu vou botar essa nota. Ele poderia até ter dado uma nota mais verde, mas eu acho que por esse vacilo dele, vai ficar esse amarelo. Eu não gostei muito dessa escolha, dessa jogada. Alguns lances também ele segurou demais a bola, teve alguns momentos ali com certa dificuldade. Enfim, acho que vai pesar um pouco aí na conta dele também o gol, por conta, principalmente, ele inicialmente estava marcando o próprio Gustavo Gomes, né? Então acho que ele deu uma vacilada ali que pesou para tomar esse gol. E o William Machado. Isso. Cara, o William Machado, eu acho que ele ajudou ofensivamente, tirou algumas bolas bem importantes. Eu vou colocar um bem para ele. Apesar de eu acho que ele também poderia ter ajudado na jogada do gol, porque depois que o Marlon perdeu ali um pouco do contato, ele poderia ter chegado melhor ali na jogada. Mas eu vou colocar um jogou bem para ele. Eu gostei. Ele tirou muitas bolas ali perigosas que o Palmeiras chegou. Muito bem. Vamos para a dupla de laterais. A dupla titular, né? Fabiano e Bahia. O Bahia tem cada vez mais me impressionado defensivamente, sabe? Ele melhorou muito o jogo defensivo dele. Ele teve... Eu achei que ele fosse sofrer mais porque o Abel, ele fez o Estevão jogar mais por dentro. Ele colocou mais o Felipe Anderson caindo pela direita. E ele conseguiu cortar muitas bolas. Então eu gostei, uma certa parte do jogo do Bahia. O primeiro lance, né, o cruzamento dele para a tentativa do Galeano, que o Vanderlan tira, também foi um apoio muito bom. Ele participou de jogadas ofensivas. Também vou colocar jogou bem para o Bahia. Eu vou botar também um jogou bem para ele. Foi um dos jogadores que eu gostei. Fabiano, cara, o Fabiano ajudou muito. Deixa eu ver se eu tô... Acho que eu tô sendo injusto, não. Quer dar só uma olhadinha aqui nos detalhes aqui sobre ele. Mas eu no geral, acho que eu vou ficar mesmo com o razoável, porque eu acho que em alguns momentos o Fabiano não estava conseguindo dar o apoio necessário. Ele subia o ataque, só que teve muitos cruzamentos, e aí, claro, né? O mérito, e acho que por isso que o Condé fez a troca pelo Rafael Ramos, que o Rafael Ramos cruza melhor do que o Fabiano. Tentou ali uma tentativa de fora da área também, se eu não me engano. Então vou colocar um razoável para o Fabiano. Matheus Bahia aí jogou bem. O Caio Souza fala que o Fabiano parece mais volante do que um lateral. Porque ele é muito forte, né? Acho que será que é por isso? Que ele é um jogador muito físico e não é tão veloz, né? Deve ser por isso. Sim. Bom, dupla de volantes, né? Little Diego e Fernando Sobral. O Dieguinho para mim foi muito bem. Foi para mim um dos principais jogadores. O Dieguinho ganhou muita bola no meio de campo. Muita bola no meio de campo. A turma sempre elogiava o Dieguinho, né? Acho que do jogo da estreia do Bragantino, que ele jogou muito bem aquele jogo. E nos jogos seguintes, ele jogou até, acho que algumas partidas razoáveis, outras nem tanto, só que o acumulado dele, porque assim, o Dieguinho ele é muito técnico. Mas hoje, até jogadas que ele perdeu, a própria jogada que ele perdia, ele recuperava. Então ele ganhou muitos duelos, sofreu muita falta o Dieguinho, assim. Meu amigo, que esse me apanhou hoje, não foi brincadeira, não. Então, para mim, é um verde bem forte pro Dieguinho, foi um dos principais jogadores hoje do Ceará, controlou o meio de campo, né? Colocou o time muitas vezes em boas possibilidades. Ele tem uma qualidade também, que é, quando ele pega essa bola, ele sabe avançar com a bola, então ele ganha muito espaço, né? Meio que surpreendendo, porque como ele é aquele volante de marcação, né? Teoricamente, o volante que não sabe sair com a bola, mas quando o adversário vai ver, ele já está ganhando ali alguns metros, avançando com a bola. Então, para mim, o Dieguinho foi muito bem na partida. E o Sobral? O Sobral teve dificuldades de criação, ajudou algumas, por exemplo, essa chance do segundo tempo, que foi o chute do Pedro Raul para o rebote, o Galeano também pegar ali e o Everton defender, foi mérito do Sobral. O Sobral ganhou essa bola na frente. Então eu gostei do jogo do Sobral na marcação, mas na criação não tanto. Então ele vai ficar para mim um razoável do Sobral. É um jogador que precisa ser... Aquela coisa, nem precisa ser, porque ele não é bem esse perfil, né? Ele não vai ser um 10, assim, sabe? Aquele volante realmente que enxerga onde poucos enxergam. Ele é um volante realmente que tem uma característica de o operário, né? Vamos até utilizar o termo que o Ceará está adotando aí esse ano. Então vou ficar com razoável com o Sobral, porque
Eu acho que o Ceará ainda vai precisar desse outro volante com a qualidade. Era para ser o Lourenço, mas o Lourenço não está vivendo boa fase. E aí, a depender do contexto, eu não sei se o Lucas Lima jogando com o Dieguinho pode dar uma boa dupla. Eu não tô lá no Ceará, então o Condé que tá enxergando isso. O Sobral te dá muito mais ganho, e eu acho que o jogo de hoje era para isso mesmo, né? Não dá para enfrentar um adversário de muita qualidade não tendo um meio de campo de mais força, mas perde na hora que você precisa tentar buscar o gol, né? E eu acho que o Sobral pelo menos se esforçou nesse dia, mas não teve a qualidade necessária para ajudar. O Mugni, para mim, vou colocar um bem para ele. Poderia ser um muito bem, porque o Mugni jogou muito no segundo tempo. No primeiro tempo eu senti que ele não estava conseguindo, muitas vezes, em algumas jogadas, mas uma das escapadas, que foi até essa jogada que o Pedro Henrique sai pela direita, que quando tenta o cruzamento o Everton acaba defendendo, né, que o Galeno não cabeceia, é uma bolaça do Mugni, assim. Ele bota por cima da defesa, sabe? A bola parada dele hoje também, apesar de não ter sido tão efetiva, até porque a defesa do Palmeiras é muito boa, mas vai ficar com o bem. Eu gostei do jogo do Mugni, foi também um dos principais jogadores. O segundo tempo dele foi muito bom. Ele ficou mais próximo de fazer ali o gol do Ceará, acabou finalizando mal em algumas jogadas. E assim, para mim, ainda segue sendo um dos principais jogadores da era Condé. Assim, é um dos principais jogadores. Partindo para o ataque, né? Vamos começar pelo Galeano. Vamos lá, Galeano. O Galeano eu acho que foi uma partida mais razoável hoje. Correu muito, estava lá nas duas jogadas na área, do cruzamento do Matheus Bahia e no cruzamento que foi do Pedro Henrique. Ele estava lá na área para tentar cabecear, mas não alcançou. Mas ele não foi um jogador diferencial, sabe? Não acho que ele fez uma má partida, mas também não acho que ele fez uma boa partida. Não acho que ele foi um jogador determinante. Ele não era um jogador que você olhava assim, pô, vai sair alguma coisa daí. Ele foi o Galeano que a gente viu dos últimos jogos. A média do Galeano, se puder ser essa, ok. Em alguns momentos ele vai poder ser o jogador que resolve partidas, como foi em alguns jogos anteriores. Mas eu vou colocar um razoável para ele. Acho que ele se esforçou muito, criou muitas possibilidades ali já no final, já funcionando praticamente como um homem mais pelo meio, né? Aliás, era um 4-2-4 no final, né? O Galeano caindo mais pela direita, com uma dupla de ataque ali. Pedro Henrique, pareceu bem? Eu gostei muito do primeiro tempo do Pedro Henrique. Muito, muito, muito mesmo do primeiro tempo do Pedro Henrique. No segundo tempo, eu acho que ele cai um pouco de rendimento, mas eu gostei também um pouco da frieza dele. O time ainda tinha mais qualidade quando tinha o Pedro Henrique. E teve uma jogada que ele vacilou muito, era um contra-ataque do Ceará, e ele perdeu ali, tanto que ele acaba tomando escorregão. Se ele dá o passe logo, o Ceará teria tido uma chance, talvez, de empatar. A gente nunca sabe o que teria acontecido, mas ele ali no meio de campo, no lugar de acelerar logo o passe, tentou conduzir, escorregou e acabou perdendo ali um ótimo contra-ataque. Eu vou ficar com um bem. É porque eu achei muito bem o primeiro tempo dele. Eu gostei muito do primeiro tempo do Pedro Henrique. Para mim era até o principal jogador do Ceará. Mas no segundo tempo ele deu uma quedinha. Foi um joguinho mais para razoável, na média, jogou bem, tal qual do Mugni. E o outro Pedro Raul? Cara, Pedro Raul... Eu não vou pesar tanto, não, porque eu acho que o Palmeiras fez uma marcação especial nele hoje. Ele teve muita dificuldade. Pouco participou porque estava muito encaixotado, sabe? É muito difícil. O Gustavo Gomes marca muito colado. É muito difícil sair da marcação dele. O Pedro Raul até chegou a sair, deu uma finalização de fora da área, mas eu vou colocar um razoável. Ele ainda colaborou em alguns momentos. Ele não teve como participar tanto do jogo, mas também não tanto por culpa dele, porque a marcação do Palmeiras era muito difícil. Mas vai um razoável para ele. Ainda conseguiu tentar tirar ali uma finalização de fora da área que quase surpreende o Everton. Né? Quase tomou um frango. Muito bem. Então todo mundo avaliado aí do time titular. Vamos para o banco, né? Tivemos os jogadores que entraram mais na reta final, Lelê, né? E o Matheus Araújo, é isso? Foram os que entraram mais. Os últimos a entrar. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. O Guilherme já tinha entrado antes. Exatamente. Primeiro foi uma troca tripla, né? Que foi Lourenço, Rafael Ramos e o Guilherme. Que aí tá G. Luiz, mas é o Guilherme. Vamos lá. Dos que entraram por último, Lele e Matheus Araújo, nenhum dos dois conseguiu. Quanto tempo foi aí que eles entraram, hein? Aos 40. Então bota a bolinha branca. Porque eu já ia tentar, cara, o que foi que eles fizeram assim de tão. Porque, no geral, vai valer para todos, assim. Quase nenhum deles ajudou.
Quase nenhum deles ajudou. Então, Lele e Matheus Araújo, que já entraram aos 5 minutos e teve mais 5 minutos de acréscimo ali, 10 minutos de jogada dentro de campo, não interferiram muita coisa, né? Então, no geral, foi isso. Bolinha branca para os dois. Rafael Muito Ramos, bem. eu achei um jogo razoável. O lateral direito ali, acho que ele entrou bem, participou de algumas jogadas ofensivas, tentou alguns cruzamentos, eu acho que tentou mais, também não foi tão diferencial. O Guilherme, eu já gostei um pouquinho mais, mas eu não sei se vai para um verde para o Guilherme, porque também não acho que mudou muito o panorama da partida. Vai um razoável, mas é um razoável com algumas gotinhas verdes, porque eu acho que ele foi dos 5 que entrou em campo, foi o melhorzinho, foi o que conseguiu dar mais trabalho, lutou mais, sabe? Participou de algumas jogadas ofensivas assim mais contundentes, mas eu vou também ficar no razoável. É um amarelo com gotas, pingos verdes aí nele. É o Guilherme, é o G. Luiz aí, viu? Só para explicar. Isso. E para Lourenço. fechar, Lourenço, né? Cara, o Lourenço não entrou bem, não. O Lourenço entrou meio alvoroçado, sabe? Fazendo falta. Claro que hoje a torcida, tudo que marcava contra o Ceará, a torcida ficava indignada, né? Mas o Lourenço, ele entrou bem estabanado, assim, muito estabanado, sabe? Sabendo disputar as bolas e tal, não deu a qualidade. Ele tem um chute bom de média distância, ele não tentou nenhum. Então, o Lourenço, para mim, foi o único que entrou, que jogou ruim mesmo, assim. A entrada dele, realmente, o Sobral, que nem estava sendo assim tão... Estava jogando até mais, o time estava jogando melhor com o Sobral dentro de campo. Então, para mim, é o único que eu vou colocar negativo aí. Laranja pro Lourenço. Muito bem. O Pedro Raul, né? Só para colocar a bolinha nele, né? Que foi o verde musgo, é isso, Amarelo, Thiago? amarelo, amarelo. Amarelo? Razoável, né? Para o Pedro Raul. Exato. Também não chegou muita bola para ele E o encaçapar, né? Lourenço Mas laranja, viu? Lourenço laranja. isso. Bom, e o Condé? Eita, já meteu aí. Já. Alan Roberto Não, já o se antecipou. Condé Cara, eu vou colocar um bem pro Condé, certo? Eu, assim, houve um momento do jogo que eu não conseguia dizer que o time que estava dentro de campo já era a melhor formação possível. E o banco, ele tentou dar um gás, assim. Só que é que tá, os jogadores também não estão entregando nesse exato momento. Quais eram os outros atletas para entrar? O Lucas Lima entrar, sabe? O Lourenço, pelo menos tem um chute de fora da área, mas o Lourenço não entrou bem. O Matheus Araújo poderia ter entrado antes. Acho até que nas escolhas ali, o Matheus Araújo poderia ter entrado antes, mas como tinha muito tempo de jogo, talvez ele não quisesse expor tanto o Ceará, olhou também um possível segundo jogo, né, para também não tomar um 2-0 e ficar mais difícil. Enfim, eu confesso que eu não considero o Condé assim o grande responsável, não. Acho que ele fez um time possível para enfrentar esse Palmeiras, conseguiu resistir bem, não foi massacrado, e assim, ele precisa aprimorar essa bola defensiva do Ceará, né? Que tem sofrido muito gol de cabeça. Então, dito isso, eu acho que ele fez uma boa leitura do que precisava ser feito, né? E melhor do jogo vai para o Dieguinho. O Dieguinho realmente foi o melhor. Eu tinha começado com o Pedro Henrique lá no primeiro tempo. Eu acho que hoje é jogo do Pedro Henrique. Mas o Dieguinho foi do começo ao fim o melhor jogador. Muito bem, então passado a régua aí no Ceará, né? Ceará 0, Palmeiras 1. A volta que será lá no finalzinho, né, de maio, né? Na penúltima semana, na verdade, né, do mês de maio, lá no Allianz Parque, a casa do Palmeiras.